vivo. Tá vendo? Peraí. Sigo aguardando Yuri Tripode. Olá, Olá. você me escuta bem? Te escuto bem. Você me escuta? Sim, perfeitamente. Legal, legal. Tudo bem? Tudo sim com você. Tudo bem, tudo bem. Primeira transmissão que eu faço aqui no Instagram, né? Aí tava testando aqui. Certo. Prazer em ter você aqui, viu? Gratidão Aceitar o também. convite. Também, muita gratidão. E eu pensei até em divulgar um pouquinho antes e tal, mas a gente pode fazer isso posteriormente, né? Sim, podemos. Tá bom? Podemos. É, como é que tá, como é que tá você aí nessa quarentena, Yuri? Deixa eu Nessa só dar vida um de... oi Tá? para o Já pessoal tem que algumas chegou. pessoas. Mina Chan, Ah, Marigo sim. Thiago, Catarine Sim, olá, olá, Catarina. olá. Então, como é que tá essa Legal. quarentena? Olha, foi ótimo para mim ter assentado meus orixás, foi uma coisa que rolou, seguindo os devidos Uhum, cuidados aí da Organização Mundial de Saúde, né? Usando uhum, máscara para sair, essas coisas todas. uhum. De resto, é o PIB de um país inteiro, viu? Olá, Igor. Coisa de jornalista. É o PIB de um país inteiro. Isso é coisa de jornalista, isso. Certo, Cacofonia de jornalista. Mas vamos lá. certo. Então, tô em casa, ficando muito em casa. Já ficava bastante em casa, tô ficando ainda mais. Vendo Uhum. coisas, às vezes lendo. Tô lendo até pouco. Tenho que retornar às leituras de Caliban e Abruzzo, assim, uma boa parte. Mas aí eu voltei para ler inteira, assim. E Uhum. aí tô vendo vídeos, vendo coisas e tá sendo tranquilo, tá fluindo. Tá fluindo aí, né? É, Eu fico no home office aqui, trabalhando, mas... Bom, eu queria é, começar essa conversa contigo, assim, permitindo uma licença para fazer para gaguejar, assim, que eu acho que para mim tem sido um movimento legal, assim, de, de conversas, né? Poder gaguejar, assim, sabe? Poder fazer um movimento de diálogo, de troca, assim, mais aberto, mais livre. E aí eu preparei algumas coisas, na verdade, sabe? Fiz uma preparaçãozinha. certo. ah, eu queria começar uma conversa contigo, assim, para abrir as linhas. Esses dias eu vi uma live do The Last Recombination, e eles estavam falando de... Uma pessoa falou que temos que correr o risco, e aí o outro que estava na live falou assim, isso, correr os riscos, né? As linhas, né? Fazer correr as linhas. Hum, E aí, assim, eu estou aqui com um livro na verdade, uma carta do Arthur. hum,
E a carta, o título da carta se chama Carta em torno da emissão radiofônica, que é uma emissão radiofônica de 1947 que o Arthur fazia a emissão radiofônica. Ele escreve uma carta para o Fernand Pouet, a carta para quem ele escreve, explicando como que será o trabalho da emissão radiofônica que ele faz, cujo título se chama Para acabar com o juízo, para acabar com o julgamento de Deus. Certo. E aí eu anotei algumas coisinhas que eu vou só puxar inicialmente com você e depois eu vou pegar algumas falas suas que você tem lançado aí, assim, nas suas linhas, né, nos seus encontros, com a questão da sua pesquisa, né, o corpo da loucura, né, essa autoetnografia, né, que você está fazendo, e que já fez, né, já concluiu, não sei. Já concluí, tem processo de editoração. Vai virar um livro, não é isso? Isso. Que bom. Parabéns, viu? Fico feliz. Eu até vi pesquisando na internet, eu vi ali, assim, um documento que indica isso, né? Que vai ser publicada. Meus parabéns, assim. Acho que é importante, né, nesse momento. Sim, e aí, em todo momento, né? Mas antes de fazer a fala do Arthur, eu queria começar com uma frase sua que você colocou em relação ao assentamento com seus orixás, com aquela publicação que você fez, em que você diz assim, não podemos sucumbir, né? Sim. Acho uma fala muito importante. É uma fala da Elza, inclusive, né? Da música da Elza. Eu não vou sucumbir. Vem daí, né? Vem daí, né? Elza Soares, né? Da Elza, Baiana System e Virgínia Rodrigues. Elas juntas. E teve também, você fez também recentemente recentemente não, na verdade eu não sei qual, não olhei o período, mas você fez uma apresentação cantando Cálice. Sim, muito bonita. Sim. Gratidão. Num congresso da UFBA, né? Como foi cantar lá, assim? Não foi no congresso da UFBA, já tem um tempasso. Já tem um tempinho, né? Eu não lembro se foi 2016 ou 2017. Eu acho que foi 2017, eu não lembro bem o ano. Foi no musical Picu, a convite de uma querida amiga amapoa drag queen, chamada Ana Luísa Rabelo. E aí ela me convidou para fazer parte desse musical e Yuri venha cantar alguma coisa, tá, vamos. E foi logo nesse momento, né, de que Bolsonaro foi eleito, e aí, né? O que a gente faz? Aí eu soltei o verbo lá e escolhi Cálice justamente por conta de tudo que ele já vinha anunciando, né? Dessa ode à tortura, dessa ode ao golpe militar, né? Dessa sequência de falas extremamente perversas, que já mostrava quem ele era desde a propaganda do Haddad. Eu falo isso até em um vídeo que eu falei sobre psicofobia aqui, para o coletivo baiano da luta antimanicomial. Então, e aí, vamos lá, ódio à tortura, ódio ao golpe militar, o que é que a gente pode imaginar disso, né? Cálice. Aí eu fiz a substituição do mim por nós, porque eu acho que a nossa luta, ela é coletiva, ela é singular ao tempo que coletiva, né? E eu substituí o pai pelo mãe, para dar essa força materna, né? Essa força da mulher, essa força da mãe mesmo.
Uhum. Eu fiquei curioso com relação à rusticidade. Eu vou usar essa expressão, que é uma expressão deleuziana, né? Com relação à rusticidade da performance. Foi uma inspiração? Como é que você pensou aquele rosto ali naquela performance, assim? O Você rosto, você lembra, fala a assim? maquiagem? Isso. A Na hora, rusticidade, aquele rosto que você deu. na hora, a gente inventou na hora, assim. Inventamos assim, tinha uma pessoa, era um coletivo de drag queens que se uniu para fazer esse musical, e aí o que que acontece? Tinha uma pessoa que ia trazer a minha roupa. Até então eu não tinha contato, eu tinha que escolher uma roupa. Eu escolhi aquela roupa e aí montei né, isso que o X que eu coloco no peito, né, sempre para tapar o mamilo. E aí o que que Uhum, acontece? Alguém ia fazer uma maquiagem em mim. Só que eu não gostei da maquiagem. Eu falei, eu mesma vou fazer, né? Aí eu falei, uhum. comecei a pintar meu rosto. Né? Aí eu pintei meu rosto e aí surgiu aquela maquiagem, aquele figurino na hora ali. Aconteceu, né? É, Brotou, assim. Nessa carta do Arthur, voltando à ideia do Arthur, o Arthur diz assim, ele diz assim, em relação à questão da emissão radiofônica dele, né? Queria uma nova obra, uma obra nova que fixasse certos pontos da vida orgânica, uma obra onde se sinta todo o sistema nervoso, iluminado como num fósforo, com vibrações, consonâncias, que convidem o homem a sair com seu corpo para seguir no céu essa nova, insólita e radiante epifania. Você tem sentido, assim, que sua história, assim, com... Porque, assim, eu te conheço desde do Biquíni Quadradão, assim. Como é que é de essa lá pra cá memória aconteceram muitas coisas. Como é que é isso, Muitas assim? coisas. Fala, imagino. Como, como é que é Mas isso que diga é para assim? mim. Como é Conte, o que que é que é você quer essa saber trajetória? especificamente? Como é que é essa Sim. trajetória epifânica, né? Porque ela é bastante epifânica. O corpo está sempre muito presente, né? Eu acompanhei Sim. quase todas elas, assim, né? O corpo ali experimenta inúmeras facetas, inúmeras experiências, né? De modos de vida e de linguagens e até de força de expressão mesmo da sua Sim. potência. Então, como é que você sente que essa trajetória foi se dando, assim, foi acontecendo, Yuri? Ela simplesmente foi acontecendo. Não houve nenhum programa, nem nunca existiu nenhum Aham. programa. Eu nunca fui uma pessoa estrategista, né? Nunca fui. Nunca tive estratégia em minha vida. Né? Eu digo isso sempre porque Uhum. isso é a realidade. E aí se deu de maneira muito orgânica, né? As coisas que eu estava refletindo no momento, que eu estava querendo, enfim, problematizar uma situação. E as coisas foram surgindo, né? Muito assim a partir de uma demanda do momento, engajada, claro que com todo o entendimento que eu já tinha de mundo, né? De realidade, de leitura, enfim, de todas essas perspectivas que pautam aí o que a gente, né, o nosso horizonte de expectativas, né? O que nos compõe enquanto essa coleção de informações que somos e que é modificada a todo instante, né? Porque nós Uhum. aprendemos sempre, né, algumas coisas não, né, nós deixamos para trás, outras surgem e ficam, né, que são como pedras que ficam até o fim da vida, ao exemplo para mim do candomblé, né, que veio de um, assim, eu tinha uma relação com o candomblé há muito tempo atrás, uma relação forte de muito amor, né, que, enfim, foi um Uhum. relacionamento que eu tive, meu primeiro relacionamento, inclusive, que eu tive, e eu fui apresentada a esse mundo, a essa magia do candomblé, né? Apresentada no sentido assim, músicas, ir em terreiros e tudo, então eu era muito encantada. E quando eu fiz a graduação na escola de teatro, uma amiga minha chamada Laís Machado, ela era
se eu não me engano, ela era a Bian, também do Gantuá. Então eu fui em festas, inclusive que ela rodou na Oxum dela, e enfim, Hum, não, ela não chegou a dançar, né? Mas a Oxum pegou. Então a relação vem daí, né? E aí passou um tempo adormecido isso. Mas eu digo assim, que essa uhum, força, ela estava adormecido para mim enquanto consciência, né? Porque enquanto a minha uhum, espiritualidade e tudo que me guia é uma força de herança mesmo, né? É uma força ancestral que uhum, eu carrego a partir da minha herança, tanto espiritual quanto genética também. Então, e aí veio e aí vai ficar para o resto da minha vida, porque é amor e não paixão, né? Amor dura, amor uhum, perdura, amor é o que nunca acaba e paixão é passageira, né? Então, uhum. assim, e aí as coisas foram fluindo, assim. Se você quiser fazer uma pergunta sobre algo específico, faça. É legal que você fala da paixão, ela também tem umas radicalidades, assim, a paixão, né? Sim, o sujeito apaixonado, ele pode seguir caminhos muito radicais, muito extremos. O amor, ele não, né? Ele é mais Não concordo. você não concorda? Não. Porque, porque você diz que não é amor, é paixão, assim. Eu não Ou você acho acha que que o amor... eu não acho isso relativo à paixão. Eu acho que isso é relativo à nossa conduta, à nossa experiência, à nossa vivência, à nossa energia, ao nosso campo de vibração. Ele é radical. E o radical, muitas vezes, ele não está ligado a essa paixão avassaladora e não sei o que lá, não. Não está ligado a Uhum, isso, está ligado a uma firmeza mesmo de conduta, de caráter, que a gente faz questão sempre de estar pontuando, que eu acho que é importantíssima, né? E essa uhum, radicalidade consiste numa radicalidade muito ancorada nessas perspectivas, né, de verdade, de justiça, de bem comum, de ética de existência, de afirmação desse discurso verdadeiro, íntegro, com relação a toda a minha experiência. Então, assim, eu digo para você, uhum, eu não tenho nada a esconder. Não tenho nada a uhum, esconder. Falo sobre tudo da minha vida, né? Possuo erros, sim, na minha existência. Ninguém é perfeita. Eu acho que essa ideia de perfeição, para quem está aqui e vivendo nessa vida com esse dispositivo mental óptico, principalmente, ela é uma ideia que realmente é uma furada. A gente acreditar nisso, né? Que alguém é perfeito ou perfeita, né? A gente vive, sobretudo, num sistema que reproduz inúmeras opressões, e psicofobia é uma opressão fortíssima, né? E que tem uhum, super relação com esse dispositivo mental óptico. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente não, posso falar, eu não posso falar sobre isso porque eu vivencio na pele e até eu não saber desse dispositivo, eu não sabia que isso existia, né? Eu venho a ter a experiência do transtorno mental, de ser traumatizada, de conviver com esse trauma e tê-lo até hoje, com os meus pensamentos em desequilíbrio e tudo. E o que é que acontece? Eu venho a pesquisar sobre isso depois, eu venho me engajar nessa luta depois. Né? Eu venho a partir uhum. da minha experiência pesquisando o histórico disso tudo. Eu peço para você só que você não, quando eu estiver falando, quando você quiser falar comigo, não se utilize do um. Porque o me remete a coisas que me parecem biocontrole, certo? Ah, sim, é assim. É interessante você falar isso porque eu sou muito adestrado dentro do campo do jornalismo, né? Então, eu me sinto muito nesse lugar do entrevistador, né? E, Sim. fa- e, e aí você me liberta um pouco falando isso. Acho Você que é o... pode, Tá você bom, eu vou pode, te ouvir. Uhum, certo. Ou então, de alguma forma, você pode dizer certo, ou sim, ou aham, uhum, né? certo. Mesmo que eu já tenha ressignificado, né, Aham, esse para o PIB de um país inteiro, que vem do arquiteto da mentira, né, do show de Truman, que quando, uhum. enfim, Ó, eu. é um é interessantíssimo quando o arquiteto da mentira, né, no show de Truman,
e eu vivo num show de Truman, né? Eu vivo num reality show da existência. O tempo todo eu sou Nós, assistida e televisionada. Nós todos, uns mais que outros, enfim. Isso aí varia, né? Não é sim. porque, e também não é porque a gente quer, não é porque eu quero. Inclusive, não suporto E isso. você chega até a dizer, num período, numa fala sua, que eu vi na internet, no encontro aí em Salvador, sobre desnaturalizar a vigilância. Sim, isso. Eu queria entender um pouco, assim, esse processo de desnaturalização da vigilância, porque você fala do dispositivo visual óptico, né? Me parece Óptico muito e esse mental. óptico e mental. Esse óptico, ele é muito daquela figura do reconhecimento facial, Não, não. ah, não é isso? Não, Dos não vem dispositivos desse. de captura dos rostos e tudo Não, mais. não, não. É mais Não além. vem, não vem dessa perspectiva da câmera de vigilância, dessas coisas todas, que isso é uma perspectiva panóptica também, né? Mas assim, eu Sim, acho que essa perspectiva já tem que ser superada, porque assim, a gente tem que falar diretamente sobre esse dispositivo óptico e mental e de como ele estabelece as relações na contemporaneidade, né? Então, assim, eu certo. acho que não dá mais para a gente apenas trabalhar na esfera de captura facial ou na esfera de câmeras de vigilância, quando a gente tem essa câmera eye, né? Essa câmera olho, que o tempo todo age na vigilância, age no controle, age na hipervigilância, no biocontrole, no biopoder, agindo ali de uma forma a transformar a nossa vida nesse grande reality show, né? Onde a gente não assinou nenhum contrato para estar participando, a gente não consentiu estar participando, mas a gente, né, é jogada, é lançada a esses múltiplos olhares, a esses diversos olhares, a essas diversas interpretações, a esses diversos interesses, a essas diversas negociações, enquanto a nossa vida continua precarizada, violando leis civis e constitucionais e sem o nosso consentimento, né? Porque ninguém consentiu de ter o seu pensamento e a sua esfera de protetiva, né, íntima e privada, extremamente exposta, como é. E aquilo que as pessoas dizem, não há como fugir, né? Não há como escapar, né? Mais desse dispositivo de controle e vigilância, assim, né? Estamos vigiados a todo tempo, né? Então, é um lugar comum, assim, que eu ouço, assim, dos meus amigos até reclamando, sabe? E que não, eles não conseguem mais ter um lugar de privacidade, alguma coisa desse tipo. É também para esses lugares de privacidade, mas eu acho que é também para você não querer que a sua vida seja exposta. Isso nos precariza Sim, imensamente. Se eu escrevo um livro, por exemplo, como eu estou escrevendo meu livro, todo mundo já pode ter acesso ao meu livro se está me vendo, me assistindo 24 horas, o que precariza a nossa vida. Porque eu quero sobreviver do meu livro, eu quero fazer aqui minha casa, eu quero ter um espaço só meu, né? Eu quero ter um estante de livros, eu não tenho dinheiro para comprar um livro, porque minhas economias estão todas para a editoração do meu livro. E a gente vive num uhum, reality show, num show de Truman, que o tempo todo lucra imensamente com a nossa existência e nos deixa precarizada. Então, é uma relação completamente abusiva, violenta e não consensual, né? e você se sente precarizada, por exemplo, quando sobem seu livro como um PDF e esse recurso não vai para você, né? Não, Você não só sinalizou, como PDF, não só como PDF, você mas o sinalizou acesso exigido. a esse livro, né? O acesso a esse Uhum, livro, por exemplo, através dessa esfera, né, dessa violação dessa esfera íntima e privada, através dos meus olhos, através do meu pensamento, quando eu estou escrevendo, quando eu estou em tudo isso. Então, assim, é uma coisa que nos precariza, né? Através uhum. desse dispositivo mental óptico, as pessoas podem ter acesso.
Tanto o acesso através da minha esfera íntima e privada, como o acesso ao PDF, eu não autorizo, né? O que Sim. precariza a Uhum. nossa vida, definitivamente. Então, assim, eu não autorizo. Por quê? Porque eu, inclusive, falo sobre isso. Eu escrevi, escrevi junto com a produtora um edital que a gente doava 200 livros para as redes CAPES de Salvador, para todos os CAPES de Salvador, e 200 livros seriam vendidos. Só que o que é que acontece? A produtora esqueceu um documento, o CPF, na hora de fazer, de colocar para o edital. E aí, enfim, não passou nem por esse movimento de ser, porque primeiro eles passam por uma triagem, né? Aí essa triagem já anulou porque estava faltando o documento, o CPF, ela me falou, enfim, que eles não aceitariam que houvesse alguma retificação, né? Ou seja, colocasse o documento que faltava, que era só o CPF. Enfim, eu acho isso um absurdo, mas foi o que aconteceu. Então, assim, eu estou arcando com os custos desse livro do meu próprio bolso, das minhas próprias economias, entendeu? Então, assim, eu realmente acho que as pessoas precisam ter essa ética mesmo. Se elas Sim. tiveram acesso a esse livro, que elas comprem o livro. Sim, o autor, né, para A além da autora, autoria, né? a autora. Não, que eu digo assim, o autor Ah, no sentido geral, certo, certo, não especificamente a você. certo. Isso, quanto a isso, eu já compreendo bem, assim. A questão. Vamos falar da questão de gênero, então, já que você puxou isso. Vamos. Eu vi esses dias alguém postando, acho que na linha da sua página, a questão de Oxumaré, que nos ensina muito sobre a questão de gênero, Eu que coloquei isso. né? Foi você que colocou isso. É, sim. Eu anotei e depois eu não vi isso. Como seria isso, Yuri? Eu achei muito legal, assim, você ter colocado, Sim. né? E, é, Eu gosto desse entendimento, tanto para os irmãos de axé, né? As irmãs e os irmãos de axé, quanto para as pessoas em geral, né? Porque a gente vive numa também colonialidade de gênero, né? E eu coloco sempre o exemplo de Oxumaré, porque Oxumaré é do meu gênero. Oxumaré é um orixá que a gente pode dizer, né? Que é trans não binário e gênero fluido, como eu. hum, 6 meses, uhum, Oxumaré é homem, 6 meses, Oxumaré é mulher. Seis mulher. meses, Oxumaré é cobra, 6 meses, Oxumaré é arco-íris. Certo? Então, assim, Oxumaré é esse gênero fluido. É essas duas coisas que habitam em nós, né? Esses dois polos de energia, a gente pode chamar de masculino e feminino, yin e yang, e que a gente, olá Lilian, e que a gente, de uma certa forma, tem eles em nós, né? Então, assim, Oxumaré tem muito a nos ensinar sobre gênero. E eu falo isso, Uhum, pesquisem sobre Oxumaré, porque existem pesquisas, inclusive, que falam da relação desse orixá, dessa orixá, né? Porque a gente não, o gênero neutro desso, né? O gênero neutro é muito difícil de ser pronunciado, de ser, né, dito aí por esse léxico, mas um dia vai ser, a gente quer que seja, né? Mas esse léxico assim, que é tão limitador, né? que é tão limitador ainda, né? Que é binário também, né? Mas assim, Sim. o trans não binário, o gênero fluido, ele transita, né? A Uhum, pessoa, a pessoa trans não binária, gênero fluido, transita, né, entre os dois gêneros, entre esses dois polos que a gente podia chamar de polos energéticos, né? Esse yin, esse uhum, yang e convive com os dois polos dentro de nós, né? Nós temos momentos que estamos mais yin, nós temos momentos que estamos mais yang, e esses entendimentos de yin e de yang também são relativos, varia de cada pessoa, como cada pessoa entende isso, né? uhum. Ó, o rum. Você até Ok? corta quando eu fiz um rum. Achei que você tivesse interrompido por causa do rum. Não, não, não. Mas a questão quando ele fala, o Foucault vai dizer o autor, né, que ele vai falar a questão da morte do autor, né?
mas na verdade é da autoria, né? Então, voltando à questão do assunto, isso me fez pensar muito, né? Porque eu também escrevo, né? Então, e inicialmente eu liberava o ISBN para editoras que acabavam me dando pouquíssimo retorno financeiro, né? Assim, percentuais, sabe? Assim, injustos. E Sim, aí, você como uma autora, não só a questão de uma postura ética, de uma pessoa de não subir o livro, porque isso impede que o livro, a renda do livro chegue até você, mas nem o também na questão acesso e nem de subir, né? e nem o acesso e nem subir, né? Mas também a questão das próprias editoras, né? Então, que Sim. acabam, muitas vezes, são muito ainda voltada à questão de um mercado editorial que ferra com, né, com o autor, né, ou autora, né? Então, isso é uma questão bem importante. Você agora está vindo aí. É seu primeiro livro? Sim, é meu primeiro livro. É um livro que vem da minha dissertação de mestrado. Você fez alguma mudança na questão da adaptação do texto? Como foi? Não, nenhuma mudança. É, tá feliz com Inclusive, esse caso? estou muito feliz. Inclusive, é bom reiterar isso aqui. Tá, as referências Uhum, estão muito bem citadas, né? Tá tudo nos conformes, assim. Tudo que eu tive acesso anterior, né, que eu vi, né, antes de escrever, eu estou citando, né? Então, assim, e tudo que eu não vi é meu, obviamente, né? É meu nesse sentido, fui eu que escrevi, né? Então, assim, a gente precisa pontuar muito bem isso, porque é importante a citação, né? E eu aprendi isso. Isso foi muito bom, porque eu uhum, aprendi, né, que é importante a citação. Porque até então a gente tem enfim, outras perspectivas com relação a isso, mas essa questão dos direitos autorais e da referência, né, de você citar uma referência, isso é muito importante. E eu venho fazendo isso, né, de uns tempos para cá, muito e muito mesmo. Né? Eu venho uhum. dando muitas referências para as pessoas procurarem nas lives, né? Eu falo de Maria Clementina Pereira Cunha, Cidadelas da Ordem, do Shevchenko, Astúcias da Ordem, Ilusões do Progresso. Eu venho falando, né? Eu vou colocando as referências, né? Imagens de Angela Davis, de Milton Santos, enfim, que são referências que estão aí, né? Mas que a gente traz essas referências e as cita. Eu acho importante citar para que as pessoas tenham também esse interesse de ir lá e pesquisar sobre essas pessoas, né? Pesquisar sobre a obra, pesquisar sobre a vida, pesquisar sobre o engajamento político, ler, ver filmes sobre. Então, isso tudo é muito importante, sim. Sim, isso é legal que você está dizendo, porque essa página se chama Arqueologia, né? Então, Sim, até explicando, assim, porque, né, não só desse convite, mas da própria noção, praxis da arqueologia, é disso, né? sim. É de você abrir aí uma conversa com referências, porque não deixa de ser uma conversa, né, Yuri? Assim, você está não só citando, você está conversando com essas, Sim, é, com obviamente. essas pessoas, né? São interlocutores, né? São São seus interlocutores. interlocutores. É, isso aí. E que você, de uma certa forma, um interlocutor leva a outro, ou a É, outra, sim, né? sim. Isso é muito legal, né? Assim, Sim, sim, porque existe uma ética, né? Existe uma ética, existe uma conduta que nos aproxima, né? sim. Então, assim, Uhum. existe uma conduta, existe um modo de produção de conhecimento, existe uma articulação de reflexão crítica, por exemplo, em Angela Davis, que se articula com Milton Santos, que se articula com Noam Chomsky, que se articula com, vamos lá, com Michel Foucault, que se articula, entendeu? Eles se articulam, né? Esses autores se articulam, né? Inegavelmente. E a gente vai estar aí se deparando, todos eles, numa crítica ao capitalismo, né? Isso é o comum
Vamos lá. Padre Mateu. Tem Padre Mateu que entrou aí. Foi Luísa Mesquita, Padre Mateu, Brechó Roupas que Segue, Lília Moraes, Ana Silveira, Sebastião, Moisés, Michele Medina, Moisés, eu não sei pronunciar seu sobrenome, Frunchen, Fabrício Flores, Jari Santos, Dani, Dabo, Gabi, enfim, o pessoal que está aí dando um alô, um salve. Ah, é legal. Entrem na conversa com a gente, né? Sim. Vamos interagir junto aí, traçar as linhas juntos e juntas. Você falou do capitalismo, né? A luta anticapitalista eu acho que é o que une todos esses autores que eu citei, por exemplo, esses últimos, né, que eu falei agora. Sabe como o Arthur chama capitalistas de estrume? Pois é, eu acho que é porque, assim, inclusive é uma situação que eu acho que é instaurada, inclusive, por esses neoliberais, esse pessoal conservador, que acha que chamar de comunismo é xingamento, né? Eu acho que xingamento é ser chamado de capitalista. Isso sim que para mim é um xingamento. Eles querem ofender uma pessoa chamando de comunista? Por favor, né? Esses dias tinha até uma indígena, ela fez uma mulher indígena, ela fez um podcast para uma página, eu não sei se é acho que do Itaú Cultural, e aí ela dizia, gente, parem de votar em ruralistas, tá feio, assim, sabe? Pois é. Completamente, completamente. E assim, eu fui completamente veemente a essa chapa de Ciro Gomes por conta de Cátia Abreu também, né? Por conta de Cátia Abreu. Certo. Então, assim, eu votei em Guilherme Boulos e Sônia Guajajara e afirmo isso e gosto sempre de repetir com muita honra e com muito orgulho. Com muita honra e com muito orgulho do que eles foram, do que eles enunciaram, do que eles fazem, das ações dele, de como eles agem, do que eles são, certo? Então, assim, eu tenho muita honra e muito orgulho do meu voto. Faço sempre questão de estar pontuando isso. A questão do voto que é exatamente o que essa indígena sinaliza aí, né? Porque ela está, na verdade, apontando aí uma falha, né? Assim, que nos levou ao que está aí de bancada ruralista, de bancada evangélica, de bancada da bala, de bancada do boi, tudo isso. Exatamente. Eu queria pensar um pouquinho, até voltar, vou fazer aqui uma fala de novo ler mais um trechinho do Arthur, em que ele diz assim, pois bem, não, né, não, inclusive a essas bancadas, acabar com o julgamento dos nossos atos através da sorte e de uma força dominante é significar sua vontade de um modo muito novo, né, para indicar que a ordem das coisas e do destino mudam seu curso. E isso tem na emissão que eu fiz. Aí ele vai dizer dos elementos lancinantes e detonadores que ele usa para trabalhar isso, né? A todo momento você vem falando disso, né? Me parece, assim, a sua luta, né? E, assim, a sua força vem muito vinculada contra a tanta força bruta, como você disse recentemente, sim, né? Sim, com certeza. Tanta força bruta que... Tanta mentira e tanta força bruta. Exatamente, Yuri. O Deleuze vai dizer uma coisa bem legal, que ele vai dizer que o poder ele só se exerce quando ele encosta nos corpos, quando ele se debruça sobre os corpos, né? E os nossos corpos estão aí... O Foucault fala disso, né? O poder só é poder porque ele é um poder político sobre os corpos, né?
Ele é um Show de poder, bola. ele é uma biopolítica. Então é muito interessante essa perspectiva. Só dando um salve aqui para o Dabo Batista, que está aqui escutando a gente. Ah, é legal, lá do México. Ah, bacana, que bom. É, Ai, é, gente, o México é tudo de bom, né? O México tem uma cultura ancestral, né? Eles valorizam isso, isso é muito fundamental. Um salve para o México. O México é importantíssimo. sim, sim. Você falando essa questão do corpo, Olha, deixa eu só é, pontuar uma coisa aqui, só um minutinho. Deixa eu só pontuar uma coisa diga. aqui. Eu não cantei Cálice, porque no momento de Cálice tem assim, né? Quero lançar um grito desumano. Não tem isso, esse lançar um grito desumano, eu não estava ali falando do meu livro, viu? Não tem nada a ver com isso. Apesar de ter essa crítica ao humanismo, né, que tem na Crítica da Razão Negra, mas que eu não li Crítica da Razão Negra, só me falaram um pouco sobre, né? Então eu não li Crítica da Razão Negra ainda, eu li o Necropolítica do Achille Mbembe. Eu li o Uhum. Necropolítica do Você, Achille esse, Mbembe e, e o Cálice não, ele não tinha nada a ver com o processo de lançamento do livro, entendeu? Nem sabia ainda que eu ia lançar livro. mas você está dizendo isso por causa das semelhanças do título, é isso? Não, eu estou dizendo isso porque fala na letra da música, né? Quero lançar um grito desumano, alguma coisa dessa, não sei. Eu quero, enfim, lançar alguma coisa desumana, né? Então tem isso na letra Certo. de Cálice, que foi, não é uma performance recente, como eu já falei, é de 2017 ou de 2016, algo do tipo. Então eu não tinha esse intuito naquele momento, eu nem sabia que eu iria publicar o livro, né? No momento que eu fiz aquela performance. Se eu não me engano, Bom, não, mas enfim, não tem essa intenção. de qualquer forma, a vinda do seu livro é uma notícia maravilhosa, né? É uma boa notícia, né? E, e Olá, acho Fernanda. necessário. Engraçado que você vê algumas pessoas que eu não vejo entrando aqui, não é isso? Na Você tá- sua, né? Na sua na rede. minha. Legal. Fernanda É entrou legal agora, isso. Fernanda Gonzalez. Fernanda Gonzalez é uma advogada de uma articulação que eu faço parte, que é a articulação do Centro Antigo, né, labuta aqui pelo Centro Histórico de Salvador, por essas comunidades, né, ligadas, interrelacionadas da comunidade aqui do Centro Histórico, Centro Antigo de Salvador. Então, assim, a luta pela cidade, pelo direito à cidade, por moradia, né, uma luta que sempre fez parte também, desde quando eu me mudei aqui para o lugar que eu moro, Vila Coração de Maria, Rua Democrata, desde quando eu vim para cá, a gente estabeleceu essa luta, né? A gente vem fazendo processos efetivos de combate às lógicas gentrificadoras de, dos governos, né? Do município e governamentais também, e a gente vem combatendo, né, para afirmar essa resistência popular negra, né, do 2 de julho, né, do bairro, do nosso bairro é 2 de julho, né, dessas comunidades, que são comunidades negras, comunidades pescadoras, como o caso da Gamboa, como o caso negra, que também sofre com processos muito violentos, sim, violentos, que é de abandono e precarização Falhou das um pouquinho para mim infraestruturas. aqui. Oi, tá ouvindo? Tá Oi. ouvindo agora? Tá ouvindo? Oi, Você está me ouvindo? você tá ouvindo? Eu tô. Você não tá me ouvindo? Oi, tá ouvindo? Oi, voltou. Pronto, Pode continuar. Você estava falando de certo. uma questão bem importante, viu? Isso, que é Bem essa questão importante. dessas é, que é essa questão dessas comunidades serem ainda terem a infraestrutura
né, das calçadas, dos barrancos, né, espaços que são espaços que devem ser protegidos, que tanto o município quanto o governo precisam agir para que, se um poste cai na mesma hora, a infraestrutura daquele local ser preservada, ser resguardada, muitos deslizamentos de terra. Então, isso é importante de ser pontuado aqui. Eu faço parte dessa luta desde quando eu vim morar aqui na Vila Coração de Maria. Isso tem 2012 ou 2013, algo do tipo. Já estou aqui, morando aqui. Essa região distante de Salvador, como é que é? Não, é uma região do centro histórico de Salvador, centro antigo de Salvador. Né? A gente costuma dizer centro histórico, porque o pessoal tem o costume de falar centro histórico só para Pelourinho e Santo Antônio, né? Mas aqui também é centro histórico, porque aqui é centro antigo de Salvador. Então é centro histórico também. Inclusive no 2 de julho tem a primeira, se eu não me engano, a primeira estrada, né? Caminho de passagem, né? Aqui de Salvador. Então, assim, é muito importante porque o nome 2 de julho para a gente é muito importante, né? Que é a independência da Bahia, que a gente fala que é uma real independência do Brasil, né? Então, assim, quando a gente saúda as caboclas, os caboclos da independência, a luta do povo negro, né, Maria Filipa e tudo isso, então essa memória do 2 de julho sempre foi muito importante para a gente preservar. Inclusive, a gente lutou contra um processo de gentrificação, que era o processo de apagamento desse nome 2 de julho e gentrificação do espaço urbanístico também, para fazer um chamado chamado de Clostas Santa Teresa. Né? Então, assim, a gente se engajou muito nessa luta e conseguimos o movimento social, não só o nosso bairro 2 de Julho, nosso bairro 2 de Julho também, mas todos os movimentos sociais conseguiram fazer com que esse processo barrasse, né? Então, manteve o bairro como sendo o bairro 2 de Julho e mantendo a moradia popular, moradia para a população negra e a moradia que mais precisa, para quem mais precisa nesse país e nessa Salvador, né? Então, assim, não gentrificou, não transformou um espaço para ser turístico, para ser um espaço para rico, branco, burguês, tá passeando, mas sim garantir a moradia, que é essa segunda casa que a gente tem que tanto labutar, porque é a luta por território, né? E é uma das principais e uma das primeiras lutas, né, que anticapitalistas, podemos dizer assim, porque o capitalismo, no processo feudal, no processo, enfim, quando ele se funda, né, ele demarca o território, né? Ele marca o território. E o território é essa primeira luta, mais antiga de todas. Não, minto. A primeira luta é a luta por nosso corpo, que é a nossa primeira casa. E a segunda luta é por moradia, que é a nossa segunda casa. Certo? Então, essa luta é muito antiga, né? A gente sabe que o capitalismo ele se empreende nessa questão da terra, do território. O colonialismo também tem essa questão muito forte do território, da exploração do território. Então, essa luta também é muito importante. Bonito isso que você está dizendo, porque essa primeira luta do corpo, que o corpo que está aí, onde habita uma espiritualidade, né? Sim. Onde habita a experiência, né? Porque a experiência é vivida no corpo, né, Yuri? Assim, o corpo ele é digamos ele conta a história da sua experiência, né? E é bonito. Você está dizendo. E a questão da casa, ela está dentro da cidade, né? Com certeza. E aí você tem, por exemplo, Brasília. Vamos pensar Brasília, porque, por exemplo, eu estudei Glauber Rocha, né, no mestrado. E aí você tem Brasília como uma maquete de poder, que é aquele primeiro momento em que o Brasil se põe ali com uma estrutura arquitetônica vinda para o moderno, para nos conectar ao moderno, né?
E aí isso vai induzir ao horror e ao autoritarismo, porque vai Sim. distanciar, vai tudo isso. E essa Vai gentrificação, segregar tudo isso, é. segregar e tudo isso. E eu não conhecia essa luta que foi assim, que foi uma luta de sucesso, assim, que foi uma luta vencida aí, assim, É, foi, desse foi. Foi, que eu não conhecia. foi. Basta você procurar no YouTube, você vai achar pelo blog do nosso bairro 2 de Julho. No YouTube não, no Google você vai achar pelo blog do nosso bairro 2 de Julho essa luta que é contra a transformação do 2 de Julho nesse closter chamado de closter Santa Teresa, inclusive descaracterizando o nome do bairro, né, que é tão importante para a gente aqui na Bahia e para o Brasil inteiro. E as famílias e as comunidades ali é, se mantiveram dentro dessa identidade, né? Assim, com essa Isso, luta, né? isso, isso. Eu vou dar uma Sim, pesquisada. sim. Então, e é uma luta para todo mundo. A gente inclusive, fez diversas ações, como, por exemplo, a gente colocou faixas intitulando, e eu participei efetivamente, eu, Linda Cayongô, que é aqui da minha vizinha aqui de Vila Coração de Maria também, Luiz, o sobrinho de Linda, nós participamos de uma ação efetiva que era a ação de colocar, junto com Flávia Bonfim, colocar como se fossem letreiros, né? Placas identificatórias, mas não eram placas, era tipo, eu não lembro bem o material que a gente fez, para cada barraquinha aqui, que antes de um mercado que tem aqui no 2 de julho, tinham barraquinhas de feirantes, né? Da população negra, principalmente negra, que é a população dos feirantes. Então a gente ia de barraquinha em barraquinha perguntando qual o nome que você quer dar para sua barraca, né? Aí a pessoa dizia, eu quero dar tal nome. A gente fazia, né? Que cores você quer? Aí a gente cortava direitinho, fazia os nomes e colocou nas barracas. Isso ficou durante um tempo, né? Uhum. É. Na feira livre, né? No comércio aqui, informal. Esse visual, essa visualidade é outra percepção, né? Você não, assim, o que você sente disso? Você está me falando de uma não gentrificação, né? Digamos assim, de uma um freio à gentrificação que foi conseguido, né? Frear isso, Sim. né? E aí você tem as pessoas, né? Essas pessoas, porque eu queria pensar, por exemplo, e não é saídas, né? Mas assim, pensar, por exemplo, rupturas. Porque teve uma fala sua que eu vi, assim, chamada de ruptura do interdito. Ou Romper no com o interdito. interdito. Romper Romper com o interdito. com o interdito, isso. Com o interdito. Tem a Isso. ver isso ou Não, não? não, não, eu tô Você, falando de outra coisa. aí é uma questão mais relacionada à questão da singularidade do corpo da loucura, né? Isso você está dizendo, né? Tem a singularidade do corpo da loucura, mas essa singularidade dos corpos em geral, né, de todos os corpos. É romper com esse interdito da expressão que é colocado por esse dispositivo de controle a partir de um contrato social, né, de um contrato que é efetivado com esse sistema de poder, né? Então, esse contrato faz o quê? Com que as pessoas não falem sobre esse dispositivo, né? Não falem, não dialoguem, ou dialoguem apenas intimamente, mas nunca publicamente sobre ele. Não, não falar mesmo publicamente. No espaço É, público, não dizer. Ocultem não é como no um espaço. Fale. espaço público da internet, por exemplo, É né? isso, em todos os espaços. Em todos os espaços. Espaços que sejam públicos, né? É Sejam quase que um para outras segredo, pessoas, para muitas né? pessoas. É É um quase segredo, é um contrato, né? A gente pode falar sobre esses termos. É um contrato. É uma relação um contrato. contratual.
contratual aí estabelecida e que você não rompe, né? Não faz a ruptura, né? Para É que eu não poder. possuo, né? Eu não possuo esse contrato, né? Eu não recebo nenhuma informação aqui. Meu pensamento só é transmitido, né? Eu não recebo nenhuma informação. Eu não tenho essa telinha que vocês têm para visualizar pensamentos, imagens, vídeos, essas coisas todas que vocês aí têm acesso. Eu não posso falar muito sobre isso, mas eu sei realmente como funciona, porque eu sei que meu pensamento é transmitido e tudo é transmitido, né? Então, assim, eu não tenho esse dispositivo. Então, eu não possuo esse contrato. E o que eu falo de romper com essas amarras da expressão, romper com esse interdito público, né? Porque é um interdito, é uma proibição do dizer, é uma proibição da expressão. A colonização está mais viva do que nunca, né? Ela sempre esteve, né? E eu estava assistindo a um vídeo sobre o Foucault, ele vai dizer que a questão dos corpos, né, e aí você fala dos corpos da loucura, e ele, sobretudo, os corpos da loucura, né, eles têm uma consciência de caráter insubordinável, né, você diz isso, né, uma consciência de caráter insubordinável. E o Foucault vai dizer assim, é um saber difícil, fechado, inacessível, temível, é insurrecto, né, então É insurrecionário, eu falo isso também, né? insurrecionário. Eu inclusive, não tive contato com essa perspectiva do Foucault aí. Né? Não tive contato com essa perspectiva. Mas a partir, né, do que eu estabeleço, da minha experiência, é uma característica insurrecionária porque se rebela, se revolta contra uma ordem estabelecida. É um processo de insurreição. E, o Foucault tem um trecho também que eu li, né, na História da Civilização, que ele vai dizer que não há civilização sem loucura, né? Então essa insurreição mais do que nunca se faz presente a todo tempo, a todo momento, né? Teve alguma decisão federal agora bem séria com relação à questão das clínicas e das internações hospitalares. O que é Depois eu te dou interessante, o que é interessante dica. é que eu acho que isso caracteriza a nossa pesquisa como uma pesquisa bastante singular e, infelizmente, rara, né? Ela é caracterizada como uma pesquisa bastante singular e rara, mas singular não no sentido de o meu eu, meu introspecto, não tenha nada a ver com isso. Singular na perspectiva de ter uma perspectiva bastante singular ao mesmo tempo que coletiva, né? Então, assim, infelizmente ela é rara porque ela é pouquíssimo debatida e por conta desse interdito público não é possível a enunciação diretamente sobre esse dispositivo de controle. Então, nós estamos rompendo, né, com esse interdito e estabelecendo essa histórica justiça do dizer, certo? Nós estabelecemos uma histórica justiça do dizer. Uhum. Então, Eu vou assim, anotar isso. e é muito importante esse processo, porque assim, eu estou falando a partir da perspectiva de uma pessoa que tem transtorno mental, que sou eu, né? Eu tenho transtorno mental, eu estou falando da minha experiência e eu estou, de uma certa forma, subvertendo esse senso comum, essa marcação de inferioridade histórica, que é a marcação da loucura, né? E colocando a loucura como uma ética de existência. Então, existe uma diferenciação entre transtorno mental, entre adoecimento psíquico e entre loucura. Você entende? Obviamente que ela se correlaciona, porque para você se afirmar um corpo louco, eu acho que a experiência, né, com relação aos processos mentais, ela é fundamental para estabelecer essa ética, né? Mas essa ética é uma enunciação de um discurso insurrecionário, insubmisso e que se revolta completamente contra essas perversidades, essas atrocidades cometidas por uma normalidade extremamente violenta, né? Por um sentido de normalidade